Olá, canal Valentes da História. E aí a gente vai para o vídeo parte 2 de economia colonial. A gente vai dar continuidade ao ciclo do açúcar, né, algumas explicações e vai entrar no período da mineração, tá? E o que eu quero falar com vocês? Por que a escolha do açúcar? A gente já falou, vamos revisar, né? Melhor aceitação no mercado europeu, boa adaptação ao clima, né? Além disso, a participação no financiamento, né, dos holandeses dentro do processo de açúcar, lembrando que nesse período a Holanda ela vai se tornar potência, ela vai ter um crescimento, investimento ali, né, principalmente na parte bancária, e a Holanda ela vai ser o principal investidor. Portugal vai ter a expulsão dos cristãos novos, né, quem nem tinham o poder econômico ali em Portugal de uma maneira bem forte seriam os cristãos novos, os judeus, tá? E eles teriam esse poderio, eles vão ser expulsos pela Santa Inquisição. Então, Portugal vai sentir a necessidade de novos investidores para esse processo do ciclo do açúcar. Então, eles vão passar esse tipo de serviço, né, para os holandeses. E aí, quais são os problemas iniciais dessa atividade, né? A necessidade de um investimento, eles vão encontrar os holandeses, o enfraquecimento da estrutura econômica portuguesa, como a gente acabou de falar, e a expulsão dos judeus. Um ponto interessante é como os holandeses vão participar desse ciclo de açúcar. Primeiro, financiamento, distribuição, né, e refino, fornecimento de mão de obra e comercialização. E aí o que eu quero falar para vocês, além dessa questão, a gente tem um pacto colonial, que eu preciso explicar o que é, né? O pacto colonial ele define essa política mercantilista da colônia, tá? E aí como é que funciona? A metrópole ela vai, né, ter uma ligação com a colônia, na qual ela vai enviar equipamentos e manufaturados para essa colônia, e essa colônia vai enviar gêneros tropicais e metais preciosos, ou seja, a colônia só pode comprar da metrópole produtos caros, industrializados, entre aspas, não vou falar industrializados, mas manufaturados, né, que nesse período era manufaturado, e a colônia tem que vender a preço de banana os seus gêneros tropicais, tá? E seus metais preciosos, tá? Como é que funciona essa distribuição de lucro aí com relação aos holandeses? 30% vai para os portugueses, né? Os senhores de engenho ficam com 5% do lucro e 65% são os holandeses. E aí o que eu queria falar para vocês sobre a escravização africana para fechar essa questão. Por que a escravização africana e não a indígena? Primeiro, barreira cultural. A gente sabe, né, que o indígena ele não trabalha, ele não vive para trabalhar, ele não vive para trabalhar, né? Ele trabalha para viver, diferente. Como assim? O indígena ele só vai produzir a necessidade dele, tá? Ele não vai chegar e vai produzir excedentes dentro de uma produção grande de um produto, né? Ele não aguenta esse tipo de trabalho. Existe uma barreira cultural. E o negro já não tem isso, porque eles têm o hábito de trabalhar com grandes lavouras em África, tá? Ou seja, ele tem um domínio de certas técnicas, isso é importante ressaltar porque o negro, né? A oposição à escravidão indígena, a questão da igreja, como a gente já falou, que o negro ele era visto como filho de Cã, né? Que seria o filho de Noé, que foi amaldiçoado assim, para sempre escravo do irmão. Então a escravização do negro era justificável, do indígena não, porque o indígena era como se fosse uma página em branco inocente, tá? Um outro ponto importante, né, são os lucros advindos do tráfico negreiro, né? Você vai ter um lucro intenso e esse é o principal motivo da escravização do negro, né? Boa parte do lucro que Portugal vai ter, né, dentro desse processo de produção de cana-de-açúcar, ela vem da mão de obra escrava, é um lucro muito grande. Então, uma coisa que não se deve abrir mão, tá? Outro ponto também é fragilizar a fragilidade de saúde desses indígenas, né? A questão das epidemias e das doenças. Os indígenas são mais frágeis com relação ao sistema imunológico, né? Vamos analisar, né? Se você tem um grupo de indígenas que nunca teve contato com a doença, que vive isolado, eles chegam brancos, né? Tem um sistema imunológico mais forte, carregado de doença, né? O indígena ele vai se desenvolver a doença num grau muito mais forte, ele vai, né, vir a óbito, tá? Outro ponto importante, né, da gente frisar é de onde viriam esses negros, né, para a escravização no Brasil. Viriam de Congo e Angola,
regiões que eram dominadas pelos portugueses, né? Ou seja, são de origem banto, e isso é muito importante, principalmente no Rio de Janeiro. Você tem vindos da Nigéria, você tem de outras regiões, mas do Rio de Janeiro, onde a gente vive, são congo-angolanos, ou seja, de origem linguística banto, tá? Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho dessa sociedade do açúcar, que é uma sociedade semi-estamental. Professora, o que é estamental? Na Idade Média, estamental é que não tem mobilidade social, nasceu senhor, né? Feudal vai ser senhor feudal, nasceu servo vai ser servo, nasceu, né? Tá ali no clero vai ser do clero, né? Semi-estamental é que tem pouca mobilidade social. Não tem muita, mas tem. Um cara que não tá ali dentro da pirâmide, né, como trabalhador, ele pode vir a ser um senhor de engenho. Um escravo, ele pode comprar a liberdade dele e subir, mas é uma coisa assim muito complexa e muito difícil, mas acontece, tá? É uma sociedade patriarcal onde o homem ele tem voz e tem o poder, tá? Teocrática, né, calcada no padroado, na questão da religião e da intervenção da Igreja Católica nos assuntos de Estado, tá? Teocrática, como eu falei, né? Deus no centro. Conservadora, onde você tem um conservadorismo muito forte. Rural, né? Tudo vai se situar no campo. E escravista, tá? Algumas coisas eu já falei, a questão da pecuária no Nordeste, né? Nas atividades acessórias. Não falei do algodão no Maranhão, em Pernambuco, mas falei do tabaco na Bahia, tá? Também não falei da questão da atividade acessória quando se trata das drogas do sertão, que vai ser lá no Amazonas, né? Vai ser promovida pelos jesuítas, que vai utilizar a mão de obra indígena dentro do Amazonas, tá? Lembrando que a gente vai entrar muito profundamente, né, na crise do açúcar e no conflito com os holandeses, né? Quando chegar a União Ibérica, a gente vai discutir essa questão, né, dessa participação holandesa dentro da produção sucroeira com mais força, tá? Eu já vou partir, né, do fim disso, né? Depois da invasão holandesa, da expulsão de todos esses processos, você vai ter o açúcar entrando em declínio, porque os holandeses eles vão plantar nas Antilhas, vão produzir um açúcar melhor depois de serem expulsos, de qualidade mais barato, mais rentável, vão começar a vender mais, o açúcar brasileiro vai entrar em crise, Portugal vai precisar achar um novo produto, e aí você vai ter um investimento, né, dentro do processo de expansão territorial, na busca de metais preciosos, na busca por esses produtos. O rei de Portugal vai conceder títulos para as pessoas, né, que encontrarem metal precioso, então você vai ter um incentivo a essa expansão territorial. Isso é uma aula de expansão territorial, tá no canal, só você dar uma olhadinha lá, né, eu explico essa questão da expansão territorial para vocês. É uma aula muito importante, cai, tá? Então eles vão encontrar ali na região de Cataguases, dentro de um riacho, né, o primeiro metal precioso, e aí vai se iniciar o ciclo da mineração, tá? E aí lembrando que no Brasil a mineração é um ciclo muito curto, tá? Porque dura menos de um século, assim, começa em 1700, termina um pouco antes, assim, de virar o século XIX, né? Início do século XVIII, termina antes. Por quê, gente? Porque o ouro do Brasil é ouro de aluvião, não é ouro de profundidade, é ouro da beirada dos rios, tá? Grande parte da produção aurífera no Brasil, você tem a questão da lavra e da faiscação, tá? Você vai ter um ouro ali da beirada dos rios e tal, então um ouro que acaba rápido, então a mineração vai durar pouco. É claro que você vai ter com isso a criação de várias capitanias, a ampliação do centro, conhecimento das áreas tanto de Minas quanto, né, de Goiás, por causa dos diamantes. Você vai ter o crescimento de um mercado interno, né, porque ficam longe de áreas portuárias e de mercados centrais ali, tá? Somente a região de Minas. Você vai ter como consequência dessa mineração, tá? Abriga ali, né, alguns conflitos, né? Principalmente no início, a gente vai ter a Guerra dos Emboabas, que tá lá em rebeliões coloniais, a gente fala sobre isso, né? Que é o conflito entre portugueses e paulistas pelo domínio da extração aurífera, tá? Em Minas, então você vai ter vários conflitos ali de rebelião colonial atrelados à produção aurífica, como a revolta de Filipe dos Santos, atrelada a impostos, a inconfidência. Tem um vídeo sobre isso, vocês podem olhar mais detalhadamente. Então a mineração ela vai trazer muita transformação dentro do Brasil, tá?
Um dos pontos importantes que cai na ESA é a mudança do centro, né, comercial da capital ali, que antes era na Bahia, tá? Em 1763 vai ser mudada da Bahia para o Rio de Janeiro, pelo Marquês de Pombal, né? O motivo é o escoamento da produção aurífera para o porto do Rio de Janeiro, então era importante que a capital fosse próxima ali da principal atividade, né, econômica. Isso cai em ESA, então fiquem ligados, concurso militar, SpaceX, tá? Então essa parte do Brasil é uma parte muito curta, o ciclo do ouro, tá? E é uma temática muito interessante, você também vai ter mão de obra escrava, né? Vai ser voltado para exportação, é agroexportador, o ouro não vai ficar ali no Brasil, né? E tem algumas histórias, assim, que são interessantes, né? Você tem a Chica da Silva, né? Nas fofocas palacianas a gente sempre fala, né? Que vai conhecer o comendador, né? Que vai casar com o comendador, né? Seria a primeira, né, escrava, assim, tipo, de grande nome, né, da história que a gente fala, né? Bem conhecida, né? Que vai ter uma ascensão muito grande ali, tá? Existe, né, a questão da Inconfidência Mineira, a figura do Tiradentes, né? Lembrando que muito importante vocês entenderem que o Tiradentes, ele era pardo, né? Ele era descendente negro, ele era um mulato, né? A gente considera mulato, né? Sabendo que mulato é um termo pejorativo, né? Que é a mistura de cruzamento de uma mula, né? Com jumento, né? Não, de jumento com cavalo, né? Mulato é um termo pejorativo, tá? Para se referir, né? De um relacionamento interracial, um fruto, né? E quando tem Confidência Mineira, né? Ele vai ser, né, o bode expiatório, né? Que a galera é toda exilada, né? Principalmente os poetas, os advogados, quem tá ali em cima, né, na elite é exilado, e ele é morto, ele acaba servindo de exemplo. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar a vocês, tá? Além dessa fofoquinha aí palaciana, né? A questão, né, do Santo do Pau Oco, que é muito interessante, tá? E alguns sabem dessa história, né? De onde vem esse termo? Esse termo vem do período da mineração. E como é que vai ser essa história, né? Muita gente, né? Principalmente a questão da fiscalização no governo do Pombal vai estar muito forte, né? A coroa com medo de que roubem, né, os valores, né? O que a coroa vai fazer? Uma fiscalização muito intensa, e o pessoal vai poder roubar bastante, né, e discretamente. Eles colocavam ouro, né, no Santo do Pau Oco, no fundo, né, onde eles passavam na fiscalização. Lembrando que a gente vai ter vários impostos dentro da mineração, tá? Eu vou fazer uma aula de mineração, né, eu acho que seria, de repente, válido. Não, tô pensando aqui, dá para dar uma fechadinha, porque a gente ainda tem tempo, né? Você vai ter alguns impostos, como a captação, que é o imposto sobre o escravo, como o quinto, né? Isso é importante saber. O que seria o quinto? Seria, né, um imposto ali sobre a produção aurífera, tá? Eu acho que é 25%, pelo que eu tô me lembrando, tá? E aí, esse quinto, né, em caso de atraso, em caso de dívida, né, o imposto do imposto vem a derrama, tá? E é muito interessante, tá? O período aurífero é um período muito rico, tá? Você vai ter diversas construções, igrejas de ouro maravilhosas em Minas, né? O período que o barroco vai florescer, né? O que eu queria dizer para vocês né, estudem, foquem, tá? O próximo vídeo vai ser de administração colonial, porque eu tô devendo para alguns alunos meus, isso é um fato, tá? Queria desejar um ótimo dia para vocês e que vocês sejam bem-vindos sempre aos Valentes da História.